Olá pessoal, aqui é a professora Núria. Vamos continuar nossa conversa sobre atos administrativos. Na live anterior, eu conversei sobre classificação dos atos administrativos. A nossa conversa de hoje é sobre as características de composição do ato administrativo. O material dessa aula está disponível em PDF para os alunos matriculados da PUC Goiás nas turmas B04 e B05 na plataforma Teams e está disponível também o PDF para quem se interessar no site docente da PUC Goiás, professora Núria Michelini Menezes Cabral, está disponível sem senha para acesso a todos. Eu começo a nossa conversa trazendo 3 conceitos sobre a definição do ato administrativo. Conceitos do professor Eli Lopes Meirelles, do professor Celso Antônio Bandeira de Mello e da professora Maria Silvia de Pietro. Apesar das características particulares de cada um desses autores e autora, o que a gente tira em comum dessa classificação e dessa conceituação dos atos administrativos? São atos realizados pelo Estado, por agente autorizado, seja esse agente, o administrador ou aquele que recebeu a concessão. Os atos administrativos, eles precisam ter autorização em lei, então eles têm a forma e formalidade previstos em lei e eles podem posteriormente ser submetidos a controle da própria administração pública ou do Poder Judiciário. Então, quando vocês lerem os 3 conceitos, vocês verão que eles têm essas características em comum. Quando a gente fala desses atos e desses conceitos, o que a gente tira de ponto em comum? A determinação e precisa vir expresso que tipo de ato é aquele, a possibilidade de produção de efeitos jurídicos, ser realizado por pessoa capaz, ter competência para a realização daquele ato e ter prévia autorização legal. O sujeito, ele tem que ter autorização e campo de competência. Então, o administrador público estadual, ele age dentro da sua competência. A gente está discutindo, neste momento, campos de competência de todas as administrações públicas. Então, não basta o sujeito ser capaz, ele tem que agir dentro do seu campo de competência. O objeto do ato, obviamente, é lícito, e dentro da ética, dentro da possibilidade de realização, como qualquer ato jurídico, a forma tem que estar prevista em lei, há que se ter a motivação, a gente já viu isso nos princípios administrativos, então esse ato precisa ser motivado, e a finalidade é atingir tanto o interesse público, lato sensu, como a intenção, a finalidade, o fim previsto na própria lei. Isso seria a finalidade estrito sensu do ato administrativo. O ato administrativo, ele se exige que os seus requisitos sejam perfeitos, que esse ato seja válido, ou seja, cumpra a legalidade, esteja dentro dos limites previstos em lei e tenha eficácia, ou seja, ele tem a condição de gerar efeitos no mundo jurídico. O ato jurídico, ele tem como seus atributos presunção de legitimidade, todos os atos praticados pela administração pública, eles são presumíveis de legitimidade, quem o realizou tem capacidade para tal, tem competência para tal e está agindo dentro dos limites previstos em lei. E os atos, eles têm uma motivação, então os fatos suscitados pelo administrador são fatos que ensejam a realização daquele ato. Os atos são imperativos, a administração pública ela pode utilizar de instrumentos para o seu cumprimento. Os atos eles são autoexecutáveis, eles possuem autoexecutoriedade, então a administração pública ela possui meios diretos e indiretos para a coerção, para que o administrado ele seja obrigado, ele se veja na obrigação de cumprimento daquele ato administrativo. E vale relembrar que todos os excessos cometidos podem ser sanados posteriormente por mandado de segurança ou por habeas corpus. Os atos administrativos, quando realizados dessa maneira, eles são válidos e são eficazes. Contudo, os atos administrativos, eles podem possuir vícios. Então, a gente
pode suscitar a nulidade desse ato administrativo. O que ensejaria a nulidade de atos administrativos? Vícios. Quanto ao sujeito, aquele que realizou não tinha autorização legal ou ele invade campo de competência. Então, sempre o administrador ele tem que verificar se ele tem autorização e se ele está agindo dentro da competência legal que lhe foi atribuída. O objeto do ato é um objeto lícito, é um objeto que tem finalidade prevista e atinge a moral, a ética administrativa, a forma, a realização tem que cumprir todos os procedimentos, todas as etapas, a processualística prevista na legislação administrativa, a motivação do ato e a finalidade do ato. Ele tem que atingir aquilo que está previsto em lei. Ele não pode exceder os parâmetros legais. Os atos, eles podem ser anuláveis ou nulos. Atos anuláveis são aqueles de nulidade relativa, eles podem ser convalidados, corrigindo os vícios que foram verificados na composição daquele ato. Agora, atos nulos, eles têm nulidade absoluta, é impossível sanar os atos, corrigir os vícios daquele ato. Os atos administrativos, eles são considerados extintos em 4 situações. Quando eles cumprem todos os seus efeitos, então, naturalmente, eles se exaurem. Quando há um perecimento, ou por parte do sujeito, ou por parte do objeto daquele ato. Quando o beneficiário renuncia aos efeitos daquele ato, e é um ato unilateral. E quando se tem a retirada daquele ato dentro do ordenamento jurídico, do meio jurídico, seja por anulação do ato, seja por revogação do ato. Dentro dessa questão de anulação e revogação, eu trago aí para vocês o quadro da professora Nohara, em que ela diz que a anulação sempre vai ser fundamentada pela ilegalidade do ato e a revogação por conveniência ou oportunidade. O administrador, ele diz que é conveniente retirar ou faltou conveniência, faltou oportunidade na realização do ato. A anulação, ela pode ser feita tanto pela administração pública quanto pelo poder judiciário. A revogação do ato, só a administração pública é que pode fazê-lo. Em regra, os atos anuláveis, eles geram efeitos ex tunc, eles retroagem. Como eles são contaminados, eles voltam desde o início da realização e da publicidade, da visualização daquele ato. Já os atos revogáveis, eles em regra possuem efeitos ex nunc. A renúncia, né, a revogação do ato gera efeitos a partir do ato próprio de revogação. Eu espero que eu tenha, com essa breve exposição, ajudado vocês a entender. Claro que material não supre, olhem a doutrina de vocês, leiam com atenção e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, um beijo para todos, ainda que virtualmente, e tchau, até o nosso próximo encontro.